Quarta-feira, dia 21 de janeiro, começa agora mais um plantão de oração. Sejam todos bem-vindos a mais um tempo que teremos aqui de intercessão. Quero aproveitar e lembrar mais uma vez que o mês de janeiro, com a equipe reduzida, nós não temos aqui o nosso chat, mas fique conosco para que juntos possamos interceder com vários pedidos que queremos compartilhar nessa noite. E vamos iniciar com o primeiro deles, com a participação do pastor de jovens dessa igreja, pastor Bruno. Boa noite, pastor Bruno. Boa noite, pastor Eduardo. Graça e paz, irmãos. Uma alegria estar aqui. Pastor, aproveitando aqui, eu gostaria de dizer que esse mês de janeiro nós estamos tendo a oportunidade de ouvir pastores da IBVM compartilhando sobre os desafios para 2026. Então eu pergunto para o irmão, aproveitando que você é pastor da juventude, também atua no ministério com jovens, casais da igreja. Desafios para 2026, pastor, e pedidos de oração para que todos que acompanham esse plantão possam lembrar de interceder no decorrer do ano com os ministérios que você atua aqui na IBVM. Maravilha. Eu atuo nesses dois ministérios, como você comentou, jovens solteiros e jovens casados, são demandas diferentes. Para os dois, o meu grande sonho ministerial, assim, não é nada muito ambicioso, muito grandioso. É ter aquele básico bem feito. Gente chegando na igreja, gente se convertendo, relacionamentos profundos, transformados. É o evangelho florescendo em cada coração, assim. De coração eu falo isso, porque assim, se a programação dos jovens vai ser de um jeito ou de outro, se o cardápio vai ser um ou vai ser outro, se são variantes que são importantes, mas é uma importância secundária. O que eu mais quero é ver o que nós temos visto. Jovens tendo encontro com Jesus, jovens desenvolvendo amizades bonitas, jovens conhecendo, convivendo. Então, e a mesma coisa nos jovens casais, casamentos frutificando, amizades. Minha ambição ministerial, ela é básica, é ordinária, conforme a Bíblia ensina. Então eu quero mais um ano na graça do Senhor. Pensando agora em uma coisa mais específica, sem me alongar muito, no caso dos jovens, os jovens têm servido muito em muitos ministérios aqui na igreja, eu tenho ficado muito feliz com isso. E tem programações da igreja que passam pela juventude, né? Como, por exemplo, a Festa das Nações, agora no primeiro semestre, tem o próprio acampamento da juventude, que é uma programação grande também. Então eu queria pedir para que esses eventos maiores, que exigem organização maior, corra tudo muito bem, debaixo da graça do Senhor e os jovens servindo. E nos jovens casais, a demanda é diferente, são os pequenos grupos. Então eles se reúnem em vários pequenos grupos, que estão alinhados com os outros pequenos grupos da igreja, mas tem um específico que a gente lida com questões de casamento recente, tudo. Então eu peço também sabedoria de Deus, peço para que os grupos tenham essa liga no Senhor, essa comunhão boa, e que seja um ano muito transformador. Amém, pastor. Então vamos orar, interceder em favor dos pedidos que o pastor Bruno acaba de compartilhar, os ministérios que ele atua aqui, ele tem a responsabilidade à frente de vários ministérios da IBVM, que Deus continue sustentando, abençoando o irmão, sua esposa, sua família. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, iniciamos mais um plantão de oração nesta quarta-feira e queremos agora apresentar o teu servo, pastor Bruno, à frente de vários ministérios envolvendo a juventude, jovens casais, pequenos grupos. Rogamos que o Senhor sustente o teu servo para os desafios do ano de 2026, que o Senhor conduza o pastor Bruno, dando ao teu servo sabedoria, discernimento e visão para a glória do Senhor, para o investimento no reino do Senhor. Pedimos também em favor da sua esposa, a Priscila, que o Senhor abençoe este casamento, sua família, as meninas também, a Alice, a Estela, que todos sejam guardados e sustentados pelo Senhor, dos familiares, da família do pastor Bruno, e que o Senhor continue dando forças, sabedoria, direção ao teu servo à frente de vários ministérios na Igreja Batista de Vila Mariana. É no nome de Jesus que oramos e também agradecemos por todos que agora acompanham esse plantão de oração.
Fale conosco nesta noite, Senhor. É no nome de Jesus que oramos e a Ti agradecemos. Amém. Nós seguimos com a nossa jornada de provérbios da semana e hoje nós temos a leitura de Provérbios capítulo 8, do versículo 22 ao versículo 31. Acompanhe a leitura e logo em seguida o pastor Bruno estará compartilhando conosco esse momento de devocional. Provérbios 8, de 22 a 31. O Senhor me criou como o princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes carregadas de águas. Antes de serem assentados os montes e de existirem as colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, lá estava eu. Quando firmou as nuvens em cima e fixou as fontes do abismo, quando determinou os limites do mar, para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra. Eu estava sempre ao seu lado. Dia a dia eu me deleitava e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com todo o seu mundo, e a humanidade me dava alegria. Esse capítulo 8 de Provérbios, ele está trazendo uma figura poética muito forte, que é tratar da sabedoria, mas de uma maneira personificada. A gente viu isso desde o início do capítulo. Provérbios é um livro de poesia, um livro poético, né, que a gente fala, um livro de sabedoria. E aqui a sabedoria é o centro do capítulo, como se fosse uma pessoa clamando, conversando, conforme a gente vê na parte inicial do capítulo. E aqui, nesse trecho que a gente está se concentrando, do 22 ao 31, tem dois aspectos que eu quero chamar a atenção. O primeiro deles é que, se você reparar, o texto ele aponta para tempos eternos, demonstrando como a sabedoria ela é um atributo de Deus, uma virtude que está, né, uma ferramenta nas mãos do Senhor desde o ato da criação, desde antes da criação. Então eu quero demonstrar aqui, do 22, se você for percebendo, que antes das suas obras mais antigas, né, ele menciona, ele fala que ela foi estabelecida desde a eternidade, né, no verso 23, fala da formação, né, ainda aquele caos, o abismo, antes de existir ainda a terra, os campos, o pó, a sabedoria estava lá, as nuvens. Então ele está falando, ele está apontando, aludindo ao ato da criação, de Gênesis, e mostrando como a sabedoria estava com o Senhor. É digno de nota que o texto fala sobre a sabedoria. É uma interpretação equivocada a gente associar esse texto a Jesus, como se o texto estivesse falando de Jesus. Não é uma figura direta de Jesus, é a sabedoria. E aqui, o primeiro aspecto, que eu falei que dois que eu quero mencionar, né? O primeiro aspecto é que ele vai, então, mostrando como a sabedoria é algo grandioso, a ponto de ser que Deus usou para criar o mundo, né? Fez tudo com sabedoria. E o ápice dessa passagem é quando, no verso 31, existe o encontro da sabedoria com o que seria o ápice da criação, a humanidade. Então, no verso 31 está escrito, né? Eu me alegrava com todo o seu mundo, e a humanidade me dava alegria. Então, ele vai descrevendo o processo da criação, uma poesia, e quando chega na humanidade, é como se a sabedoria dissesse, e eu tinha alegria na humanidade. Mas é claro que isso está apontando para o ato da criação, mas você, como leitor da palavra, você já percebe que tem algo que ainda vai acontecer. O homem vai se afastar do Senhor, e é por isso que existe um livro como este de Provérbios para nos dar tantas instruções. Mas esse primeiro aspecto eu queria ressaltar, o encontro da sabedoria com a humanidade. E aí,
eu quero ressaltar um segundo aspecto da passagem. O que a gente tem de conexão entre o ato da criação e a relação disso com a humanidade? A criação, ela foi caracterizada por Deus, trazendo à existência coisas que não existiam e trazendo forma a coisas disformes. Deus pega caos, Deus pega desordem, Deus pega treva e Ele transforma, Ele ilumina, Ele modela. Esse é o ato da criação. E o que isso faz a gente pensar no que diz respeito da sabedoria e a relação com a humanidade? É isso que a sabedoria do Senhor faz na vida de quem coloca o coração humildemente na presença dele. Ele pega uma vida caótica, disforme, nas trevas, e quando a gente passa a ouvir a voz do Senhor, Ele modela, Ele formata, Ele sopra fôlego de vida, Ele ilumina. Então é por meio dessa poesia, dessa profundidade que esse trecho do capítulo 8 nos faz pensar no encontro da sabedoria com a humanidade e como, do dia que a gente ouve a voz da sabedoria, a nossa vida muda. Então, irmãos, eu insisto no clamor que esse trecho de Provérbios nos traz, o livro como um todo, né? Vamos ouvir a voz da sabedoria do Senhor, colocar o coração ouvindo os ensinos do Senhor. O que o Senhor tem a dizer para nós é o que a gente tem que prestar atenção. É o que transforma a nossa alma, é o que nos dá sentido na vida. Queria orar por cada um de nós, por cada lar. Obrigado, Senhor, por Tua sabedoria que enche o nosso coração. Mas a realidade é que muita gente, Senhor, fecha os ouvidos para a sabedoria que clama em alta voz nas ruas e nas praças, como esse capítulo diz no início. E eu peço Tua compaixão, Tua misericórdia, para abrir os ouvidos que estão se fechando a Ti, quebrantar os corações que estão se endurecendo diante de Ti. Faz com que Tua sabedoria inunde a nossa alma, mude o nosso jeito de enxergar as coisas, de enxergar a vida, nos faça questionar certezas que temos, que às vezes não pertencem à Tua palavra, mas é coisa que a gente traz da vida, do mundo, do senso comum. Faz, Senhor, com que cada um de nós tenha a humildade de sempre nos colocarmos diante do Senhor e passarmos tudo pelo filtro da sabedoria que Te pertence. Nos ajuda a cada área da vida depositar nos Teus pés. E então, a partir da Tua orientação, ter o coração transformado. Te agradeço pela Tua palavra, te agradeço por nos ouvir. É em nome de Jesus que oramos. Amém, Pai. Amém. Como mencionamos no início do nosso plantão de oração, nós estamos sem a disponibilidade do chat. Mas eu convido você, continue conosco. Iremos agora louvar ao nosso Deus e logo em seguida, Pastor Bruno estará fazendo a oração final do plantão de oração desta noite. Louvemos ao Senhor. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, sempre permaneço no seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas que não vão falhar, venço as tempestades do revolto mar, todo medo e todo mal vou derrotar, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme
promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme. Sim, firme nas promessas de Vamos orar, irmãos, colocando mais uma vez nossa vida, nosso ano na presença de Deus. Pai, esse início de mais um ano, tudo que temos por viver, cada projeto individual, cada projeto familiar, cada projeto como igreja local, Senhor, como teu povo aqui na terra. Todo início de ano é assim, Senhor, apresentamos e reapresentamos a nossa vida, e pedimos, Senhor, a Tua orientação sábia sobre nós. Ajuda cada irmão e irmã a lidar com o próprio coração ao longo desse ano e ter uma vida de integridade, de piedade na Tua presença. Te peço por cada família, Senhor, cada decisão que tem que ser tomada, cada dificuldade de trabalho que está sendo enfrentada e às vezes gera desânimo. Cada problema que está com dificuldade de resolver, problemas emocionais, tribulações, tristezas, angústias. Peço que a Tua sabedoria inunde cada coração e ilumine o caminho da Tua palavra para a resolução do que for. Peço, Senhor, por porta de emprego, de trabalho para quem está com dificuldade, para quem tanto está lutando e não está conseguindo. Peço por Tua provisão e carinho em cada leito de hospital, em cada pessoa convalescente. Senhor, por favor, coloca a Tua boa mão, devolve o ânimo, devolve, Senhor, a força e a condição de encarar as questões de saúde, os tratamentos propostos. Senhor, peço por cada vida de pessoas que nós amamos e que ainda não reconhecem a Tua profunda sabedoria, ainda não se dobraram perante o Evangelho. São nomes de pessoas que vêm à nossa mente, pessoas que nós queremos que tenham um encontro contigo. E não vamos, Senhor, nunca desistir de clamar por elas, de apresentar esses nomes, essas vidas, e de pedir a Tua bênção e pedir que o Senhor converta cada coração. Esse é o nosso desejo, Senhor. Obrigado por esse tempo aqui de oração, obrigado pela nossa igreja. Cuida, Senhor, dos ministérios da igreja, de tudo que nós estamos nos propondo a fazer. Encontra, Senhor, em cada irmão e irmã que serve na Tua igreja, um coração segundo a Tua palavra, um coração focado em Ti e no Teu reino. Nos protege, Senhor, dia a dia, para que vidas conheçam a Ti e outros que já Te conhecem e congregam tenham cada vez relacionamentos mais profundos uns com os outros. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por ser o nosso Pai e nos atender, no mínimo detalhe, aos problemas mais grandiosos. E agora, Senhor, eu peço que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o Teu profundo amor, Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com cada lar, hoje e por todo sempre. Amém e amém, Senhor. Amém. Uma boa noite, irmãos, e até o nosso próximo plantão de oração.